Sejam todos bem-vindos, família, a mais um vídeo aula aqui que vos falou o professor Tinossa, sou professor de Biologia, assim como de Química. Bom, família, hoje vamos dar continuidade com a citologia. Bom, hoje, concretamente, nós vamos falar de retículo endoplasmático liso. Bom, família, antes de eu dar continuidade com a aula, eu queria pedir que subscreve-se no canal, compartilhe este vídeo, comente, dá um like, não é? E quando você faz isso, família, você está a ajudar o meu trabalho a crescer, assim como também está a ajudar a Casa de Ciência a crescer, ok? E também está a fazer com que o meu trabalho seja mais conhecido por demais pessoas, ok? E também, quando você faz isso, você está a permitir com que cada vez mais que eu lance um vídeo aqui no canal, no meu canal, você tenha notificação de que já lancei o vídeo, ok? Então, isso é uma coisa magnífica, ok, família? Bom, vamos à aula, família. Uma coisa muito interessante é que quando nós falamos do retículo endoplasmático liso, ok? Retículo endoplasmático liso também pode ser chamado de retículo agranular. Agranular porque não possui grânulos. É diferente dos casos de retículo endoplasmático rugoso. Recordem que o retículo endoplasmático rugoso ele é granular, porque possui, neste caso, ribossomos aderidos nela. Enquanto que o retículo endoplasmático liso é diferente. Liso, liso, porque não tem grânulos, ok? É agranular, ok? Uma coisa muito interessante é que o retículo endoplasmático liso, ele possui, neste caso, membrana, não é? E também uma coisa muito interessante é porque ele faz parte das células eucarióticas, ok? É uma organela que faz parte das células eucarióticas, aqueles que apresentam a membrana nuclear, ok? Bom, uma coisa muito interessante, o retículo endoplasmático liso, ele é rede de membranas, não é? Que delimitam, neste caso, as cavidades que se comunicam. Neste caso, vamos falar, neste caso, do próprio retículo endoplasmático liso. Uma coisa muito interessante, nós conseguimos ver aqui algumas cavidades. Essas cavidades aqui, nós chamamos de, como se fosse cavidades, é como se fosse entradas, ok? Então, nós chamamos de cavidades, ok? Então, é uma coisa muito interessante também. Dentro dessas cavidades, não é? Ah, 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 nós chamamos de lumen, lumen ou mesmo luz, ok? Aqui dentro nós chamamos de lumen ou mesmo luz, ou seja, dentro das cavidades nós chamamos de lumen, assim como luz, ok? E também uma coisa muito interessante, ah, o retículo endoplasmático liso é como se fosse continuidade do retículo endoplasmático rugoso. É só recordar, nós tivemos aula do retículo endoplasmático rugoso. Sabemos que o retículo endoplasmático rugoso ele está colado juntamente, neste caso, à carioteca. A carioteca que faz é considerado a membrana nuclear, ok? Que faz parte do núcleo, ok? Então, se nós vamos já perceber, temos aqui o retículo endoplasmático rugoso e daqui vamos dar a projeção, ou seja, vai continuar, neste caso, com o retículo endoplasmático liso. É por isso que dizemos que o retículo endoplasmático liso, nesse caso, pode ser contínuo ao retículo endoplasmático rugoso, ou seja, dá continuo. O retículo endoplasmático rugoso, ele dá continuidade com o retículo endoplasmático liso. Bom, uma coisa muito interessante também essas cavidades nós podemos também chamar de vesículas globulares, não é? Porque existem algumas cavidades, não é? Aqui é o nível do retículo endoplasmático liso, não é? Que também podemos chamar de túbulos contorsivos, não é? Tipo, ah, 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 se você for a perceber, parece vírgulas, não é? Tipo vírgulas, não é? Dessa maneira que essas projeções que está feita o retículo endoplasmático liso, por isso nós chamamos de túbulos contorsivos. Bom, e também temos aqui as funções do retículo endoplasmático liso. Bom, a primeira função do retículo endoplasmático liso, neste caso nós chamamos de suporte para o citosol. Ok? Uma coisa muito interessante, nós sabemos que o citosol é a mesma coisa dizer citoplasma, não é? Naquela região, não é? E aloplasma, citoplasma, ok? Então, o retículo endoplasmático liso, ele dá suporte ao citosol, ou seja, ao citoplasma, juntamente lá com o citoesqueleto, ok? Bom, e também outra função do retículo endoplasmático liso é a produção de hormônios esteroides. Bom, família, uma coisa muito interessante que nós devemos saber é que a função principal do retículo endoplasmático liso, não é que é conhecida por muita gente, é a síntese de lípidos, ou seja, a síntese de gorduras. Lípidos é a mesma coisa dizer gorduras, não é? E o que acontece? Quando nós falamos de hormônios esteroides, os hormônios esteroides, na verdade, eles estão abundantes nas gônadas, ok? Quando nós falamos de cônada, estamos a falar neste caso de testículo, no caso do homem, estamos a falar neste caso, ou no caso do macho, estamos a falar de
ovário, no caso, neste caso da fêmea, ok? Uma coisa muito interessante, dentro dos testículos nós encontramos certos tipos de hormônios. Por exemplo, no caso de hormônios masculinos, ou não é hormônios masculinos, nós chamamos de testosteronas, não é que nós encontramos ao nível das cônadas dos testículos. Enquanto que na mulher ou na fêmea nós encontramos progesterona e estrogênio. Então, esses hormônios aqui são ricos em quê? Em lípidos, em gorduras, por isso são chamados de esteroides, são hormônios esteroides. Então, o retículo endoplasmático liso tem a função de produção ou ajuda na produção desses hormônios esteroides. E também uma coisa muito interessante, o retículo endoplasmático liso, ele está abundante ao nível do que? Das glândulas suprarrenais, recordando que as glândulas suprarrenais, eles que vão também produzir esses hormônios e vão, neste caso, liberar ao nível das gônadas. E também uma coisa muito interessante, o retículo endoplasmático liso, ele tem a função de síntese de lípidos ao nível da membrana plasmática. Bom, se nós vamos a perceber, a membrana plasmática, ela é composta por proteínas, assim como os fosfolípidos. Os fosfolípidos, não é? Eles apresentam lípidos. Então, esses lípidos, não é? Eles provêm, neste caso, do retículo endoplasmático liso. E também, uma outra função do retículo endoplasmático liso, ele tem a função de formar os triglicerídeos. Recordando, os triglicerídeos, eles fazem parte, neste caso, das células das gorduras, neste caso que são armazenados lá nos adipócitos, ok? E também, se nós vamos a pegar os triglicerídeos, dividimos os triglicerídeos, nós vamos encontrar aqui ácidos graxos mais glicerol, ok? Ácidos graxos mais glicerol vão formar os triglicerídeos, as gorduras, ok? Bom, uma coisa muito interessante também é que ao nível do fígado nós encontramos um processo que nós chamamos de ciclogenólise. Ciclogenólise, na verdade, uma coisa muito interessante é um processo de regulação da glicólise. Bom, se nós formos a perceber, quando você for a comer, principalmente carboidratos, etc., alimentos, não é, ricos ricos neste caso em açúcares, por exemplo, quando você come carboidratos, você quebra os carboidratos até chegar numa pequena porção que nós chamamos de glicólise. Então, glicólise era armazenada ao nível do fígado, na forma de glicogênio. Então, esse glicogênio, ok? Bom, agora esse glicogênio não é que vai, neste caso, ser armazenado no fígado, ok? Ele, vamos lá supor que você ficou um dia, 2 dias sem comer. Então, esse glicogênio vai ser quebrado em glicose. E esse glicose vai ser lançado ao nível do que? Do nosso sangue, ok? Então, é esse ciclo que nós chamamos de glicogenólise. Bom, vamos ter também uma aula que só vamos falar de ciclo glicogenólise, ok? Bom, e também o retículo endoplasmático liso tem a função de desintoxicação celular. Ou seja, ela possui enzimas que, neste caso, vão tornar os compostos tóxicos mais solúveis em água. Isso para facilitar a eliminação, por exemplo, na forma da urina. Isso quer dizer que existem alimentos tóxicos que você come, então, o retículo endoplasmático liso vai ajudar no processo de desintoxicação. Ou seja, para você não estar, para essas substâncias não causarem problemas ao nível do seu organismo. Então, vão facilitar a eliminação dessas substâncias. Neste caso, dissolvendo, neste caso, em água essas substâncias. É onde você vai remover na forma de xixi ou da urina. Ok? E também tem outra coisa muito importante. A tolerância. Ok? Uma coisa muito importante. As pessoas que bebem, ok? As pessoas que bebem muito ou seja, aquela pessoa que bebe, parece que não fica embriagado. É por quê? É porque ele produz maior quantidade de retículo endoplasmático liso ao nível do seu fígado. Ou seja, ele força o fígado a produzir maior quantidade de retículo endoplasmático liso. É por isso que o retículo endoplasmático liso, por sua vez, ele vai quebrar através das suas enzimas, não é? Esses compostos, neste caso, tóxicos, porque a bebida é tóxica. Então, quando o indivíduo bebe muito, então significa que ao nível do fígado se produz muita quantidade de retículo plasmático liso, que tem, neste caso, a presença de enzimas que vão quebrar esses compostos tóxicos, essa bebida, não é? E a pessoa demora neste caso, a ficar embriagada. E já uma pessoa, por exemplo, que nunca bebeu na vida, então quando ele bate, por exemplo, um copo, então ele fica embriagado, por quê? Porque não tem maior quantidade de retículo endoplasmático liso ao nível do seu fígado para que possa quebrar ou metabolizar esse álcool que é tóxico ao nível do nosso organismo, ok, família?
Bom, uma coisa muito interessante e também, eu vos aconselhar, não é, porque beber não é muito bom, beber não é bom, porque uma coisa, muito interessante é porque quando você bebe, não é, você pode danificar o seu fígado, não é? O fígado fica danificado porque você força o fígado a fazer esse processo de produção de retículo plasmático liso. Isso não é saudável para o nosso organismo, ok? Também você pode ter doenças cirrose, não é? E também doenças hepáticas, não é? Ao nível do fígado, e isso não é ideal, eu não vos aconselho, ok? E bom, e também tem uma outra função, não é? Que é de reserva de cálcio intracelular, ou seja, o cálcio família também para que possa ser armazenado ao nível dos nossos músculos, recordando que o cálcio é muito importante para a contração muscular. Bom, o retículo endoplasmático liso, ele também é responsável por fazer esse processo de armazenamento do cálcio para ajudar no processo de contração muscular. Só que o retículo endoplasmático liso, aqui nesse processo de contração muscular, ele tem um outro nome, chama-se retículo sarcoplasmático, ok? Retículo sarcoplasmático é a mesma coisa que retículo endoplasmático liso, só que esse retículo sarcoplasmático já é um pouquinho especializado, ok? Diferente um pouquinho de retículo endoplasmático liso, mas na essência é o mesmo, ou seja, é mesmo que retículo endoplasmático liso. Bom, família, a aula de hoje era acerca de a aula de hoje era acerca de, 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 de retículo endoplasmático liso. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham percebido. E na família, não se esqueçam de ajudar, de apoiar este canal. Casa da Ciência Explica veio para vos ajudar, não é? Bom, subscreve-se no canal, não é? Compartilhe este vídeo com os amigos, não é? Papagaio, com os primos, tios, etc, ok? Com seus colegas da escola, ok? Então, é isso. Aqui que vos fala é o professor Tinossi. Até lá, falou!